Bom, então, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre o conto do Antônio Tabucchi, As Tardes de Sábado. E eu escolhi esse conto porque ele é analisado pelo Cesarani, né? Pelo Remo Cesarani. Ele é mencionado no último capítulo, inclusive é a última narrativa do que o Cesarani analisa, né? O Antônio Tabucchi, ele é um escritor italiano, né, do século XX, viveu entre 1943 e 2012, né? E dentre outras coisas que ele fez, ele traduziu o Fernando Pessoa para o italiano, né? E traduziu o Drummond também, parece, né? Então ele é estudioso de língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. E daí eu mandei ali no Google Classroom o capítulo do Cesarani, né, em que ele menciona esse conto do Antônio Tabucchi, e também um artigo que apresenta o autor, né? É o jogo do reverso? O Jogo do Reverso é o livro, né? O conto chama As Tardes de Sábado. Daí, bom, eu vou projetar aqui um pouco o que o Cesarani fala, só para só a gente partir daí, né? Ó, ele considera que o Tabucchi, né, seria uma agora está projetando, né? Seria uma experiência pós-moderna, né? Em que sentido? No sentido em que ele meio que resgata algumas características de autores anteriores, né? Dentre os quais o Cesarani menciona o Henry James, né? Ele menciona o, o Proust, né? Pela questão da memória, né? E, bom, basicamente a história trata de uma aparição, né? De um fantasma do pai do menino, né? Só que a grande questão é que isso fica só sugerido, né? Fica o fantasma propriamente não aparece, né? E nem tem nenhuma referência direta à morte propriamente também, né? Então é tudo muito sutil, né? E, e a questão da memória relacionada com o gosto do sorvete, né? Que o narrador é um menino, né? E os personagens basicamente são a mãe, a irmã dele, né? A tia, que aparece também, um empregado da casa, né? E. Pois é, e esse fantasma do pai, o próprio menino que é o narrador não chega a ver, né? Ele simplesmente ouve a irmã falar a respeito, né? E ele não quer participar né? Porque o fantasma aparece nas tardes de sábado, né? Procurando alguma coisa, ele quer alguma coisa da casa, né? Ele pede para a menina que entregue isso, né? E, e no final a mãe vai entregar, né? E o menino finge que não está sabendo, né?
finge que não percebeu do que se trata, só que, bom, toda a história é transmitida através dele, então, também por isso ela é toda cheia de sugestões só, mais do que de imagens ou coisas concretas, né? Agora, tem muitos aspectos interessantes que estão relacionados com o fantástico tradicional, só que aparecem de uma forma bastante diferente, né? Então, o Cesarani, ele faz uma análise bem curta, né? São poucas páginas, né? 3, 4 páginas, só que ele consegue observar uma coisa bem interessante que é um tema, né, do fantástico tradicional, né, que é a questão do objeto mediador, né? Então, basicamente, o objeto mediador é o quê? É algum objeto que tem relação com o fenômeno sobrenatural, né, ou supostamente sobrenatural, e que depois acaba fazendo parte da realidade mais concreta, né, como se mediasse os dois planos de realidade, né? Então, por exemplo, a gente viu aquele conto O Pé da Múmia, né? Do Théophile Gautier. E naquele conto, a princesa egípcia entrega uma estatueta da deusa Isis, né? Não, Isis, né? Em troca do pé, né? Só que isso está misturado com o sonho do protagonista, né? E no final, mas no final do conto, aquela estatueta da deusa Isis aparece na realidade, quando o cara está acordado. Então esse é um objeto mediador, né? No caso do conto As Tardes de Sábado, acontece o contrário, né? De acordo com o que o Cesarani observa, né? Porque o que o fantasma do pai quer é um chapéu, né? E daí a mãe leva o chapéu, né? A mãe leva o chapéu e ela volta sem, né? Então, eu não sei o quanto que vocês leram, que conseguiram perceber essas coisas, porque é tudo meio nebuloso, né? E também outra coisa que o Cesarani observa é que para o protagonista, né, a, o aspecto mais forte da presença do pai é o gosto do sorvete que ele sente na boca, né? Está relacionado com um episódio que ele viveu, né? E daí tem a citação do último trecho, que é bem interessante, né? É uma citação meio grande, mas eu vou ler, tá bom? Então, e assim termina a análise do Cesarani, né? Então, na segunda vez, ele tem um valor evocativo ainda mais inexplicável e decisivamente perturbador. Daí começa a citação do próprio Tabuk, né? Que estranho. Era a mamãe daquela fotografia do cômodo, em que ela estava abraçada com o papai na frente da Basílica de São Marcos. Abaixo se via escrito Veneza, 14 de abril de 1942. Tinha o mesmo vestido branco, com grandes bolinhas pretas, os sapatos com um engraçado cadarço amarrado nos tornozelos e um pequeno véu branco que lhe cobriu o olhar. Sobre o manto do casaco havia uma camélia azul de seda e junto ao braço levava uma pequena bolsa de crocodilo. Em uma mão, com delicadeza, como se carregasse um objeto precioso, segurava um chapéu de homem que eu reconheci. Caminhou com leveza até a entrada do caminho, entre as copas dos limoeiros, com um jeito gracioso de andar que eu nunca havia visto nela. Ao olhá-la assim por trás, parecia muito mais jovem. Aquilo me pareceu
um tempo interminável. Mas quanto falta, pensava. Mas por que não volta? E naquele momento, mamãe surgiu na esquina, vinha na frente com a cabeça erguida. Olhava fixo diante de si com aquele olhar distraído e longínquo que a fazia parecer com tia Ivone, e nos lábios se desenhava um sorriso. Havia colocado a pequena bolsa tiracolo, o que lhe dava um ar ainda mais juvenil. A um certo ponto, parou, abriu a bolsa, tirou uma caixinha redonda de pó de arroz com um espelhinho dentro da tampa, destravou o gancho e a caixinha se abriu sozinha. Pegou o pincel, esfregou sobre o pó de arroz e, olhando-se no pequeno espelho, passou o pó levemente sobre as bochechas. Então eu senti um enorme desejo de chamá-la, de dizer-lhe: estou aqui, mamãe, mas não consegui pronunciar uma palavra. Senti apenas um sabor muito forte de mirtilo que me enchia a boca, as narinas, que invadia o quarto, o ar, o mundo em volta de mim. Então, assim termina a narrativa do Tabuque, né? Quer dizer, esse sabor, esse cheiro do sorvete acaba tendo uma dimensão maior do que a literal propriamente dita, né? Certo? Bom, O... Fala, Ravel, fala. Não, só um detalhe: o texto que você disponibilizou é uma outra tradução. Ah, sim, Ele fala, por exemplo, em groselha, ao isso invés de mirtilo. Não sei se é a mesma coisa. é que eu peguei desse livro, do livro aqui, ó, que é Ah, sim. que é o jogo do reverso. Até porque naquela época certamente que não tinha sorvete, né? Não, é sorvete, sim. Claro. O, ele é do século, Sorvete é do século XIX. Ah. Século XX ou século XIX? ele é do século XX. O texto é do século XX, sorvete é no mínimo do século XIX. O, Poder elétrico, sorvete. a tradução é portuguesa, essa daqui, né? Sim. Ué, Essa mas aquela tradução. também. Não, essa daqui, ó, Uhum. é o Mas acho que é outra também. é o tradutor do Cesarani que Ah, traduz que traduziu, entendi. a Uhum. Ah, citação, né? entendi. É. Uhum. Sim, em português, no caso, né? Português brasileiro, tá certo. Tá bom, não, É. era só um comentário. Aham. Não, então, Pode continuar. basicamente, né, é, é isso, assim, de análise propriamente já feita, né? Eu acho que seria mais interessante a gente abrir para conversa, né? O que vocês acham? E aí? Quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Fábio, bom, foi uma leitura bem apressada, Aham. em uns 40 minutos. Então, assim, me escapou muita coisa. Sim. Assim, bom, eu percebi que era um fantasma, né? O fantasma do pai. Percebi, assim, bem forte a influência do. E acho que não é nem influência mesmo, acho que né, é quase que é uma coisa quase paratextual mesmo, né, da volta do parafuso, né, duas crianças, esse clima assim de uma perturbação latente, assim muito forte, né, que no final assim eu acho que o comentário aí desse crítico é bem perspicaz, assim, tem um impacto, assim, eu me arrepiei assim fisicamente, assim, Aham. sendo que estranhamente já tinha aparecido, né, assim, essa associação, mas acho que não de uma forma tão colada a ideia da aparição em si, né? Ou é Aham. uma coisa da estrutura retornante mesmo, mas assim, eu fiquei surpreso, por que nessa segunda vez, né, que esse efeito foi mais forte, né? Aham. Acho que porque no primeiro ele faz uma associação com a memória em si, né? Sim. Né? E no segundo já tem a coisa ali da aparição em si, né? É, Pode ser isso, mas seja como for, é muito habilidoso, né? sim. Muito habilidoso o Tabuki ou o Cesarani? O Tabuki.
Enfim, o Cesarani muito perspicaz, né? Assim. Também, né? Sim. Outra coisa que ele observa é assim, é tudo muito diurno, né? Sim. Não tem nada de sombrio que é próprio do fantástico do século E, XIX, né? e o latim, a história do estudo do latim, às vezes meio que serve como alívio cômico, né? Porque, assim, não sei se alívio é a palavra, né? Até Sim, porque tem uma coisa de um acréscimo de perturbação no personagem. Né? Acréscimo, não sei, né? Faz parte, né? sim. Mas tem um efeito cômico, né? Pelo menos algumas vezes. É, talvez seja uma distensão, né? Uma espécie. Sim, é um Aham. alívio mesmo. Né? É, um alívio, distensão, é. Eu estou pensando nessa coisa de ter mesmo uma aura pós-moderna. Eu achei que o texto fosse da primeira metade do século. Na verdade, tive um problema de datação, porque, assim, no início cita o ano de 41, aí eu fiquei Aham. com expectativa, né, de que houvesse alguma coisa relativa à guerra. E talvez tenha sido, assim, o destino do pai dele tem alguma coisa a ver com isso. Não sei. Sim, também. Porque o pai dele era soldado, né? Era militar, né? Tanto é, Né? logo no começo, a tia Ivone tirava o sarro de uma situação em que uma senhora aristocrática lá que alugou a casa para eles, falou Uhum. assim, cumprimentos ao jovem oficial, né? Sim, então, sim. Aham. Se referindo ao pai, né? Por isso que foi É, um fora, né, da Tia Ivone, né? sim, Não é fora, como que ela fala? Uma uma gafe, né? gafe, uma Imperdoável. gafe. É. Aham. Agora, uma coisa que eu fiquei. Então, só que no final fala de uma foto de 42, né? Então, assim, a perda foi bem anterior. Mas, assim, se a menina é novinha, Não, a Nene. então, Né? a foto é de 42, né? Aham. Mas a perda não dá para saber quando foi, né? É posterior, então, É, ao período da guerra, então, assim, o tempo da narração. Só fala que Ivone repetia aquela frase há anos, era uma piada que eu lembrava desde 41, quando o pai e a mãe estavam noivos. aham. Há anos desde 41, né? Tá certo. Então, o pai e a mãe estavam noivos em 41, né? Certo. Aham. É anterior essa discussão. Ah, tá. Não, eu nem tinha associado o fato à data. É, o, pois é, Esse fato. Hum. o Cesarani, na análise dele, ele coloca de forma mais clara aquilo que, para mim, lendo, não ficou tão claro assim, né? Hum. Por exemplo, essa história do chapéu, ele fala, o chapéu sumiu, né? A mãe levou o chapéu, né? E Uhum. para mim não tinha ficado tão claro que era o chapéu que o fantasma. O pai queria. Ele fala assim, porque logo no começo do conto, o, o fantasma, né, levava um lenço na cabeça com um nó em cada ponta, né? A menina diz, né? Uhum. E daí o Cesarani completa, ele fala assim, o fantasma queria o chapéu porque ele tinha que usar um lenço na cabeça, né? Para se proteger, Uhum. né? Então o Cesarani ele completa mais os sentidos, né? Parecido. Eu estou falando isso também porque ele diz assim, que é um menino de 12 anos, né? Então já é na década de 50 que a narração, o tempo da narração já seria da década de 50, né? Certo? Sim, mas a menina é mais nova, né? A menina tem 4 anos, né? Parece. Como ela teria reconhecido, então, pela foto, pelas fotos? Não, a menina chegou a conhecer o pai, né? Então foram poucos anos depois da morte, né? Sim, sim. Esse São poucos anos depois. foi Passa nessa. pouco tempo depois, porque eles ainda estão num clima meio de luto, né?
Sim. A guerra terminou em 45, né? Sim, 39 e 45. 45. É que eu estou pensando se. Ah, entendi o que você está querendo dizer. Quer dizer, Não, assim, eu não estou querendo dizer exatamente alguma coisa, eu estou aham, pensando em algumas possibilidades, assim, alguns caminhos possíveis. Assim, uma coisa que me. E acho que desde o início, assim, porque acho que eu já senti um clima meio jamesiano, né? Até porque eu aham. reli recentemente o The Eternal Screw. É, A volta do a presença parafuso? do Tomaso, né? Porque, assim, na volta do parafuso, Aham. a questão de classe, a questão social, ela é central, né? Os fantasmas são empregados, né? Tem a própria governanta, que é a narradora, né? Tem toda uma hierarquia social ali e toda uma problemática em torno disso, né? Sei. Aí tem esse jogo com o Tomaso ali, que é velho, né? Aham. E assim, e a gafe, assim, é interessante isso, que a gafe é dupla, né? Sim, é Tanto né, verdade. porque ela se refere ao morto, né? Assim, ao marido, né? Enfim, ao pai morto e ao Tomaso, que é velho e coitado, né? Mas Aham. parece que ele fica indignado, ou, enfim, não sei se é indignado que ele fica incomodado por se referir, assim, pela lembrança ao Sim. patrão, né? É. É. Aham. Eu, na verdade, tive que voltar ao começo ali para estar de vez, assim, pelo menos para confirmar, né, a própria questão do fantasma, né? A menina falando, né, ele vinha de bicicleta e tal. Aham. Assim, Não, mas eu então, acho que assim, eu não estou propondo, eu só queria colocar umas questões mesmo. sim, eu acho que uma das coisas dá para relacionar com o que você falou, né? Ele não morreu durante a guerra, né? Porque a menina só tem 4 anos e o menino já tem 12, né? E, Uhum, e a menina conheceu o uhum, pai, né? A menina não uhum, tem lembrança do pai. O pai é recém-falecido. Tanto é que a menina uhum. e a mãe fala assim, ah, não é adequado ficar cantando agora, né? Certo. Então, Não, é, assim, aham, então, uma coisa que eu tinha meio que aventado, assim, que eu não cheguei a propor, mas de fato eu cheguei a aventar, pode excluir mesmo, que tivesse aí não sei se uma crítica é a palavra, assim, mas uma representação talvez um pouco mordaz, né, enfim, dessa classe pseudo-aristocrática, né, parece que é um clima né, de nobreza falida, né, assim, o dessa família. Porque, assim, se fosse durante a guerra, eles ali, né, a tia principalmente com as viagens, né, aham. seria, vou acender a luz aqui. Não, mas enfim, pode prosseguir. Não, Só não, tá. assim, eu tô abrindo para discussão mesmo, né? Uhum, Eu não tenho nada muito é, sistematizado para falar a respeito desse texto, né? Simplesmente assim, que eu escolhi o texto a partir do livro, né, do eu Cesarani, tô sombrio aqui, deixa eu acender a luz. a Pode partir do continuar. livro do Cesarani, né? Então, o Professor, meu é o que o Cesarani apresenta de análise, né? E, e só praticamente algum dado a respeito do autor, né? Muito pouco, né? Agora, o, é, eu gosto especialmente desse conto, né? Eu acho ele bem diferente, né? Daquilo que a gente costuma ler como sendo fantástico, né? E eu acho que uma das coisas mais diferentes é assim, o narrador é o menino, né? E, na verdade, o maior conflito talvez não seja a aparição do fantasma, né? Mas seja a ausência do pai, né? Sim, os reflexos disso, né, Isso, nas relações, ele é menina, né, a sim, solidão dela, aham, de ambos, né, na verdade. é. Então, Concordo. eu acho que o Muito texto bonito o mais, conto, né? sim, E bonito muito pra bem escrito. caramba, É. muito bonito, né? Eu acho que o momento mais comovente é o momento que o menino chora ali, né? Que ele chora e ele não quer que a mãe
a mãe perceba, né? O silenciamento da menina também, assim, eu achei muito tocante, assim, a menina, quando ela deixa de cantar, aí Sim. ele próprio pensa em fazer os gostos dela, né, que ele tinha recusado Sim. Eu acho que o Cesarani chega a falar quase no final. a respeito, assim, de que... deixa eu ver se eu encontro. Mas a questão mais da ausência do que da presença, né? O conflito, na verdade, é esse. Agora, essa coisa de um certo primor estilístico, né? Eu fiquei pensando se seria uma coisa meio emulada do James mesmo, ou se, enfim, se é uma coisa do autor, ele, assim, você tem Pois outras é, leituras? não, então, eu li muito pouco Bom, daquele... é lógico que é dele, né? Mas assim, Aham, se ele está de alguma forma, porque entendi o que você está querendo dizer. o aspecto Você- estilístico lembra muito o James, né? Aham, Oi? eu entendi o que você está querendo Essas dizer. descrições minuciosas e Aham, sempre muito marcadas afetivamente, né? Assim, os objetos marcados afetivamente. na Isso é muito verdade... do decadentismo, né? Assim, que o James ali ainda meio que, né? Sim. Aham. O que você falar? Não, então, eu li muito pouco a respeito, né? Eu li muito pouco dele, na verdade. Eu li só um outro conto aqui desse livro, né? E, enfim, não consigo ter uma visão muito clara sobre qual é exatamente o estilo do autor, né? Sabe? Agora, o outro artigo lá relaciona o Tabucchi com o Fernando Pessoa, né? E com o Pirandello, né? Uhum. Então, essa história do jogo do reverso aí, né? Que é o Uhum. nome do livro, né? O primeiro conto chama O Jogo do Reverso e começa falando de o personagem, né? Fala de uma mulher que está falecida, né? E essa mulher, que chama Maria do Carmo, comenta a respeito do quadro do Velázquez, As Meninas, que esse quadro era um tipo de jogo do reverso. É uma pintura dentro da pintura, né? Uhum. Porque, segundo essa mulher, Maria do Carmo, a expressão da figura do fundo é mais importante do que a de primeiro plano. Né? Mais ou menos assim. Né? Eu sei que é um quadro enigmático, ele tem essa aura nele. Deixa eu ver se eu acho aqui o quadro. Essa parte que você disponibilizou para nós tem 20 páginas, é isso? Tá no Word? Do que está falando? Eu tô Acho falando que é do Cesarani. a parte do conto que está disponível no Google Drive. Não, então, o Plínio, eu disponibilizei o conto, né? Oi, Rafael, que você tá rindo aí? Eu peguei errado O o livro do material. Você Cesarani, falou que você estava lendo o conto. Eu tô lendo o conto errado, então, porra, é isso que quer dizer. o livro do Cesarani e um artigo que fala sobre o autor. Não, então eu não sei. Esse é o quadro, né? Ele está pintando o quadro, né? E mostra A como que figura é o jogo aqui. do fundo, né? Quem que fala? É o Foucault que fala desse quadro? Tem um comentário famoso dele, eu não lembro de quem é. Não E tem sei se é Deleuze. no fundo, né? Hum, Tem um espelho no fundo nossa, isso aqui da tá porta aqui, né? triste. Sim, eu tô lendo o conto. Tô lendo o conto. Você está compartilhando? Tentando lembrar, a gente Tô lendo o conto. Fábio, aonde? não liga pro Rafael, não. Conto não é tão curto, Príncipe, você não vai conseguir. Discutiram esse Tem quadro. 20 páginas, tá no Word, tem 20 páginas. A gente já tinha visto comentar. O que foi aí? Não, a Anne está lembrando que em alguma aula Ou aqui mesmo.
alguém discutiu esse quadro do Velázquez, que é um quadro bem enigmático mesmo, né? Então, sim, ele tem comentários famosos Que assim, sobre ele, só que eu não estou lembrando tem uma de figura quem. no fundo aqui, né? Mas acho que o Foucault falou sobre ele. E um espelho aqui, né? Deixa eu ver se abriu agora. Mas, enfim, é que assim, não chega a ser um jogo de metalinguagem no conto, né? Qual conto do... É o espelho dele pintando, no fundo? Oi? Se o Assim, fundo do quadro? esse jogo se configuraria como metalinguagem para o Cesarani, né? Sim, Cezerani. essa relação que ele faz? Não, ele não fala de metalinguagem, não. Cesarani. Ele Uhum. ele fala de pós-modernidade, né, nas características do Tabuque, né? Porque como se fosse várias referências que ficam implícitas, né? E daí, dentre essas referências, ele cita o Henry James, né, e o Proust, né? Pirandello? Oi? Assim, né? Não, o Pirandello é a outra... Não, depois você citou Pirandello. Oi? Não, daí ele cita Eu vou tirar a imagem aqui que está. ele cita um outro conto do Tabuque que chama Os Trens que Vão a Madras. Daí, nesse outro conto, teria um personagem chamado Peter Schlemel, que é de um conto que a gente leu, né? Sim. Do homem que perdeu sua própria sombra, né? Chamisso, né? Chamisso, como... Isso, esse aí. Que esse nome aí, Chamisso, na verdade é alemão, então pronuncia de um jeito todo estranho aí. Alguma coisa assim? Não. Ficou mais japonês, não sei. Não deu certo. Bom, então, que mais que a gente pode ver nesse conto aqui do Tabuque? Você concorda que tem um ingrediente de humor? Sim, muito sutil? Por causa do latim, É, por causa das crianças, né, do comportamento da menina também. aí não sei, coitado do gato, né? E dela também, né? Não, Mas pode ser, sim. mas o humor nesse aspecto não cômico puro, né? Sim. Uhum. É meio melancólico e tal, né? E tem de nostálgico, né? Sim. É um conto muito preciosista, né? E ele tem uma habilidade muito grande, assim, para aprender o leitor, reiterando descrições, situações, né? Sim. Tem um investimento muito grande em qualidade textual mesmo, né? Aham. É uma linguagem que encanta, né? O cara é muito bom Sim. mesmo. Eu senti também que a pontuação ela é um pouco mais fluida do que Fluida, assim, o que não tem as teria. delimitações, né, também de vozes, né, assim, tão marcadas, né, tradições e tal. Tudo isso dá um tom poético, né, para o texto. Sim. O que eu acho que tem a ver com o fato de ser o menino narrando, né? Ah, sim. E Aham. de quando é esse texto mesmo? De 81, parece. Ah, sim. Uhum. O livro propriamente dito, né? É de Uhum. 81. Então, naquele artigo que fala sobre o Tabuque, né? Fala que ele começou a escrever na década de 70, mas que realmente a obra mais significativa começa na década de 80, né?
Uhum. Fiquei pensando se não dá para pensar numa influência aí né, já que até porque ele começou a escrever na década de 70, né, do novo roman, né, francês, essa pela presença assim muito marcada dos objetos, né? Eu Aham. não sei se tem a ver com o que você falou no início. Bom, você se referiu aí a um elemento comum ao fantástico, né? Essa presença de um objeto central e tal. Mas tem nesse conto assim várias assim situações assim que giram em torno, né? Não só de objetos, mas de gestualidades mínimas, né? Uma coisa Aham. de uma cotidianidade assim muito explorada, sim. Então, enfim, me lembra muito essa coisa repetitiva que tem, né, no Alain Robbe-Grillet, aquela coisa de ficar exaustivamente. É claro que aí é diferente, né? Mas Aham. tipo aquela outra, eu não sei pronunciar o nome, né? Aquela Nathalie, não sei se Sorrut, não sei, é uma que é uma romancista que também é meio localizada no Novo Roman, né? Ela escreveu, Aham. eu não lembro, eu li o livro dela, não lembro. Não. Mas me lembra muito isso, que é uma coisa muito proustiana também, né? Aham. Isso das coisas, das sensações, irem surgindo Sim. por elementos ali concretos, tal, e Certo. mínimos, né? Assim, e muito marcados por uma conotação social, assim, vamos dizer assim, elevada, né? Quer dizer, objetos e situações, né? Pequenos eventos, né? Mas com esse grau um pouco, como que eu digo, não é desumanizado, mas tipo as viagens da tia, né? Assim, coisas turísticas, né? Então, assim, uma certa banalidade kit, né? Kit Aham. elevada, né? Assim, de Sei. rico, né? Assim, um kit de rico, né? Sei. Então, assim, nesse sentido, acho que tem meio que uma máquina, assim, meio de, né? O ponto, assim, de moer, assim, referências, né? Pensando principalmente nessa escrita mais afetada socialmente, como a do Proust, né? Aham. Porque ele meio que desconstrói isso, né? No Proust já tem isso, né? Eu não li inteiro, né? O Tempo em Busca do Tempo Perdido, mas Aham. até onde eu li tem isso, mas a carga afetiva ela é mais séria, assim. Não sei, eu ainda estou pensando assim nessa possibilidade de uma leitura meio enviesada socialmente, assim, pela presença do Tommaso mesmo, a própria a precariedade da situação dele, né? Não tem nada que garanta assim que a promessa da mãe, né, que aliás se esquiva assim a uma intimidade maior, né? Ela se cumpra, né? A promessa dele morrer na casa e de não ir para um asilo, né? Aham. Do Tomaso, né? Do Tommaso, né? Então eu estou pensando assim se e a própria coisa do latim, né? Pô, o guri não larga essa droga de latim, pô, com todo respeito aí. E, assim, né? Intui-se, né? Percebe-se que tem alguma coisa séria ali acontecendo, mas né, eles não saem daquele mundinho, pelo contrário, eles se fecham, né? É, eles estão numa espécie de chácara, assim, né? Não é Sim, cidade, né? É um pouco é, isolada, né? o que lembra também o James. Isso mesmo. Que ela falou? Isso. Um local mais ermo, mais Ah, um local retirado. mais ermo, Sim, mais é uma isolado. palavra boa. Não, não, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver. É que podia trazer um conto que ele tem uns contos meio fantásticos, assim, Ah, do Bernardo Ellis. É que eu estava terminando de ler como que chama, o Dialética da Colonização, o último texto, e, salvo engano, ele termina citando os autores goianos, lá o José J. Veiga, né, né, esse é mais conhecido, né, como autor aham. fantástico, Não, e ele aqui, cita ó. o Ellis também. Oi? Você tem alguma sugestão de conto? O- Sim, só que eu tenho que confirmar se o elemento, assim,
Eu acho que fica alguma coisa deixa eu confirmar primeiro se, até para Aham. não cometer uma gafe pública aqui, né? O Bernardo Ellis é aquele da enxada? Isso, Ah, tem o filme, é isso. sim, é legal, hein? É. E então, tem alguns contos dele que tem algumas sugestões, né? Sei. É, fantásticas, enfim, remetem ali um pouco é, ao universo regional mesmo, né? Assim, um pouco como no Rosa, né? Entendi. Então, você estaria mais próximo do maravilhoso, mas enfim, vou dar uma olhada para ver se eu sugiro alguma coisa. Aham, legal. Mas é que ele tem um livro que chama Ermos e Gerais, por isso que eu lembrei disso. Mas enfim, essa leitura assim é só enfim, uma ideia, assim, não sei se encontra correspondência assim concreta, mas acho que sim, né? Assim, o elemento social é muito marcado, né? E a presença do empregado não pode ser fortuita ali, né? Não pode ser Sei. gratuita. Aham. Sei lá, eu acho que dá para Entendi o que você está falando. Acho que seria interessante desenvolver algo nesse sentido, né? O... pensar um pouco mais, né? Aham. Eu não tinha pensado não, para falar a verdade. Eu, assim, quando eu li o conto, assim, logo de início eu vi, assim, que a partir dessa perspectiva de uma espectro poética, né, que eu estou tentando trabalhar a partir do Derrida, se casaria muito, né? E, assim, e uma coisa que é recorrente quando se abre essa perspectiva é a força significante, assim, dos elementos mínimos, sabe? Aham. A ideia do espectro tem a ver com isso, né? Com aquilo que não se faz marcar de uma forma incisiva, mas de alguma forma sombra, né? E, né, enfim, o espectro é isso, né? E nesse conto é muito assim, né? Só que isso ativa uma rede de relações espectrais, né? Pelo menos assim que eu percebo em praticamente todas as situações assim em que eu tento, né, ler a partir desse viés, né? Então, assim, a figura desse personagem é muito espectral nesse sentido, né? Até porque ele está numa situação meio ali de morte em vida, né? E até enfim, de vizinhança mesmo, assim, semântica com o morto, né? Porque ele tem Aham. essa piada, enfim, essa brincadeira da tia que acaba servindo para os dois, né? Assim, Sim, acaba atingindo os dois de alguma forma. certo. Tem um Então, não sei trecho, é, o que dá para extrair disso, mas acho que talvez dê para pensar. Assim. Outro sim. trecho, né? Tem um outro trecho que aparece esse empregado da casa, É visitando o primo lá, né? não, falando da relação dele com o patrão, né? Ah, Só que eu nem lembro Na disso. página 67 não. no final. Mas da versão de vocês aí, né? Não, a versão é a mesma, é a que eu compartilhei. Ah, ué. Não, É só aquela tradução. sim, é só o Cesarani que é diferente. Ah, entendi. Tá, que ele fala em mirtilo. Groselha é mirtilo? Pois é, eu não conheço o mirtilo. Eu já tomei um suco de mirtilo, não tinha gosto de groselha. Sei. Era muito mais gostoso, assim, pelo menos que essa groselha, assim, que a gente tomava quando era criança, né? Não sei se... Que é horrorosa, né? Assim, com todo respeito. Mas pode ser, né? Que é muito açúcar, né? Aquela groselha. Depois tem que ver. Não. Porque mirtilo dá uma aura, assim, né? Aura, assim, né? Tem pelo menos na nossa experiência, assim, groselha é uma coisa muito banal, né? Groselha é só um sabor de alguma coisa, né? É uma tubaína, assim, né? É, Uma coisa genérica, né? Sim. então, eu tô tentando achar o trecho Qual que é a página? 38? que o
Tommaso fala da relação que ele tinha com o patrão, como se ele... Na minha lembrança, tem algum trecho que o Tommaso fala que ele tinha cuidado do patrão desde pequeno, alguma coisa assim. 78? Não é esse. É que eu não tô achando nesse trecho. Qual que é o trecho? Qual que tá? É esse trecho mesmo. Na página 67. 67. 68. Mas o trecho que eu queria achar mesmo era esse aqui, ó. Por amor do menino oficial que tinha sido como um filho para ele, né? Esse Tommaso é um empregado antigo da casa, Sim. relação meio paterna. Paternal, filial, Ele é bem velho, então. Eu acho que dá para desenvolver isso que você está falando mesmo, né? Ele trabalha em situações precárias, né? Ele está ferrado lá, né? Com dores. Não consegue nem fazer o trabalho dele direito. Ele é arteriosclerótico. Sim. E enquanto isso, né? Enfim, eles lá, assim, né? Com as tristezas deles, mas enfim, né? Uma coisa assim muito afetada, né? Um pouco demais até, né? Assim. Não sei se é uma intencionalidade crítica propriamente, mas é um retrato meio... acho que tem uma certa acidez. A própria... né? A condição da menina mesmo, né? Se reduzindo à mãe, né? Ficando com os passos parecidos com o da mãe, né? Sei. Esse emburguesamento, assim, no sentido negativo, né? Parece que vai se processando, né? Ele mesmo com o latim dele. O Cesarani fala assim, ó. De A Volta do Parafuso e de outras histórias jamesianas, ele tomou a particular técnica de representar o sobrenatural e os estranhos encontros com os fantasmas sob forma de segunda exibição, mediada possivelmente por um personagem dotado de particular sensibilidade. Só que agora que vem o texto que eu queria destacar, que ele fala do Tommaso, né? Não foi tomada, ao contrário, a atmosfera gótica. Em vez disso, a ambientação é insistentemente doméstica, feita de personagens bizarros e confusos, como a tia Ivone ou o jardineiro Tommaso, o seu gato Belafonte, ou ainda a irmãzinha Madalena, a quem todos chamam de Nena, né? Sim. Basicamente, a respeito do Tommaso, ele fala só isso, né? Mas assim, ele tem essa leitura mesmo de que é um ambiente assim... ele fala bizarro? Bizarro? Personagens bizarros. Bizarro, né? Ele não chega a fazer uma ilação assim, social, mas fica implícito nessa ideia de... né? Ele fala assim, ó, a ambientação desorientação, assim. A ambientação é insistentemente doméstica. Sim. Enfim, acho que é isso mesmo, né? É um tipo de realismo minucioso, assim, que não pode deixar de ter ingredientes críticos, né? Não sei se críticos é a palavra, né? Assim, mas que suscitam, assim, né? Esse incômodo que é de ordem social, eu acho, sabe? Putz, qual que é desses caras, entende? Entendi. É fechado demais, né? Em algum aspecto, né? Meio isolado da realidade, né? Aí cria aquela poesia do estranhamento, né? Que tem no Spleen de Paris, por exemplo, né? Assim, porque é um universo que tem as suas... não sei se virtudes é a palavra, enfim, a sua estetização, né? Mas ao mesmo tempo é uma estetização que enfim, que tem esse ranço decadentista, né? O decadente mesmo, né? E que o James explora muito, né? Sei. Então acho que ele
Eu acho que, inclusive, a herança do James é maior, assim, do que ele comenta. E acho que esse aspecto estilístico mesmo, né, assim, é muito forte. Aham. Entendi o que você está querendo dizer. Inclusive, a questão do latim, né, teria a ver com isso, né? Fora o elemento humorístico, se é que tem uma intencionalidade nesse sentido, né? Porque pelo menos na Volta do Parafuso não tem isso. Mas tem outros contos do Henry James que tem bastante humor, né? Aqueles, né? Aqueles retratos de senhora, né? Tem esse romance, esse eu não li, né? Mas tem vários contos dele, assim, que são meio machadianos, assim, não que ele tenha lido Sim. Machado, né? Mas lembra bastante Entendi. Machado, assim. Aí tem esse humor sutil, né? Aham. Tipicamente inglês, né? Embora ele não fosse inglês, né? Aham. Aquela coisa europeizada, né? Sim. Legal essa ideia que você pensou da análise. Acho que dá pé, sim. Né? Uhum. Não sei se teria mais o que extrair daí, mas a tia, né? Assim, mas enfim, aí já é porque assim tem o elemento fantástico em si, né? Tem que tentar pensar nessa direção também. Não, mas acho que uma não exclui a outra. Uhum. O Plínio tá fazendo uns comentários aí. Eu só via eurocêntrica. Professor, o senhor falou aquela coisa meio europeizada. Eu achei meio estranho. Não, mas é europeizado mesmo, né? Porque o Henry James ele é americano, só que ele é bastante europeizado. Europeizado é imitar um estilo, Não é um estilo, né, eurocêntrica, não? Eu europeu. pensava que era eurocêntrica. Não, eurocentrismo é outra coisa. Inclusive, um dos, Hã? É outra coisa. Tem a ver, mas é outra coisa. um dos temas do Henry James é esse, né? Sim, a europeização dos americanos, né? Sim, americanos europeizados, né? De pensar na identidade norte-americana em contraste com a inglesa, né? Ah, sim, também, né? Pelo contraste, né? Uhum. Aham. Inclusive, Sim. a personagem da Volta do Parafuso, que é a narradora, né? Que acaba... É empregado, a governante, né? Ela tem nome? governanta, isso, governanta. Ela é americana, né? Sim, E vai para a Inglaterra, né? sim. Aham. Mas também tem o outro aspecto que fica meio que dito aqui que tudo é narrado pelo menino, assim como na Volta do Parafuso é narrado pela governanta, né? Sim. Então, de certa maneira, essa percepção de que tem um fantasma ou não depende do ponto de vista dele, né? Né? Aham. Só que o ponto de vista dele não confirma, né? Isso que é curioso, né? De forma concreta, né? De forma concreta, não, né? O que talvez ajude a produzir aquele efeito do final, né? Assim, né? Porque a gente ainda, nós com ele ainda estamos né? Enquanto conduzidos por ele, ainda estamos nesse imponderável, né? Então, a sensação nos atinge, né? De uma forma assim, né? Mais forte do que alguma coisa comprobatória, por exemplo, né? Que ele visse. É uma coisa meio fenomenológica, né? Produzir essa identificação com o narrador, né? Para que a sensação advenha, né? Assim, e criar essa situação peculiar do narrador, né? De não... assim, não é tão peculiar, né? Mas, enfim, né? Específica, né? De não ter um conhecimento exaustivo, né? E, ao mesmo tempo, uma predisposição a ser tocado, né?
por esse fato, esse suposto fato sobrenatural, né? Aham. Assim, eu tô pensando na habilidade mesmo Sim. é, Tanto é que no final a gente fica meio em dúvida a respeito também da aparência da mãe, né? Tava com a aparência de jovem, como no retrato de 1941, né? se alguma coisa maior não pode ter ocorrido ali, né? Não, assim, mistura uma impressão, né? E mistura afetividade, né? Mistura um monte de coisa. Uhum. daí Fica tudo meio nebuloso mesmo, né? Sim. Aham. Eu estava pensando a questão do humor ainda, Ah, meio que aparece também pelo menos algumas situações relativas à tia, né? Algumas viagens, assim, é verdade. Da né? tia aparece bastante, né? Assim, ela explicando por que eles vão para tal lugar, assim, porque Sim, os italianos são mal vistos. É assim, uma banalidade, assim, ostensiva que cria um certo efeito humorístico, né? sim. E que eu acho que cria ajuda a criar essa instabilidade para que o estranho, né, envolva, né, ele é um uso habilidoso do humor. A habilidade, instabilidade nesse sentido, né, assim, de não deixar que isso que ele falou de evitar o gótico, né, que uma Aham. ambientação pesada, né, nos dê assim o sobrenatural como algo dado, né, algo material em si, né, algo concreto que elimina, enfim, mas isso é próprio da técnica do estranho, né? Evitar que o sobrenatural apareça com uma densidade tal que elimine a possibilidade justamente do estranhamento, né? Mas, enfim, como ele faz isso, como o humor ajuda a fazer isso, eventualmente, né? Sei. A não criar uma ambientação de uma sisudez, né, extrema, como poderia ser, né? Até porque eles são encastelados ali, né? Certo. Aham. O próprio Bela Fonte, talvez, né? O gatinho ali, né? É. Né? Sim. Aham. E isso, assim, aí difere do Henry James, porque que eu me lembre, assim, não tem assim essa, né, na volta do parafuso, principalmente em relação às crianças, é tudo muito, claro que ela fala ali do amor dela pelas crianças que são lindas e, né, como a menina é inteligente, tem os dois na verdade, né, são Sim. inteligentíssimos, Aham. mas em nenhum momento cria-se uma cumplicidade com esse universo lúdico, né? Aí não, né? Ainda que meio que a contrapelo, assim, porque o menino também tá metido ali, né? Mas ele, por ser criança, ele tem um olhar, né? Assim, ele pode, né, votar, vamos dizer, um olhar para a filha, para a irmã, né? Assim, mais natural, e ao mesmo tempo tem essa sensibilidade do ridículo da tia, né? Em relação ao ridículo da tia. Aham. Então, assim, pensando em termos de sofisticação mesmo literária, né? E um pouco nessa ideia de um pós-modernismo, mas é um pós-modernismo assim muito assim bem feito, né? Quer dizer, é Sim. diferente de Sim. uma vulgarização pós-moderna, como se acusa geralmente Sim. por aí, né? Aham. Eu acho que o humor ele entra aí com um elemento de sofisticação mesmo, né? Ele, Aham. ele é um pouco a coisa né, como diziam lá os românticos alemães, né, do xiste, né, aquela coisa do humor luminoso, né. Quer dizer, se integra a poesia do conto, né, essa poesia estranha e que Certo. tem sempre um ingrediente crítico, Certo. enfim. Não sei, só isso, assim, eu achei muito bom mesmo, assim, eu nem conhecia esse autor. Eu acho que realmente, né? Esse humor dá outro tipo de nuance, né? Mais ou menos Uhum. enriquece porque é outro tipo de nuance pro conto, né? Uhum, sim, sim, exatamente. Fala, Plínio.
interessante que, normalmente, nos contos, todos, sempre se menciona o momento das vanguardas, né? Das vanguardas, não, dos movimentos renascentistas, certo? E daí o Ravel falou do gótico. É o Cesarani, que diz que ele evita que não é uma ambientação gótica, né? Mas aí porque assim, a ideia do pós-modernismo é uma ideia de seja um pastiche, né? Mas essa ideia de aproveitamento de estéticas né? Enfim, já passadas, né? Já praticadas, etc. Nesse caso, acho que remeteria principalmente ali à virada do século, né? Assim, o final do século XIX, início do século XX, né? Essa transição do naturalismo para um modernismo, né? Que tem no Proust, no próprio Henry James, né? Como que chama lá? No Oscar Wilde, né? Quer dizer, tem a ver com a estética decadentista, né? Eu acho que seria o principal diálogo, né? Sim. Deixa eu comentar com vocês dois aí. Não está gravando, mas também com a colega que está aí no fundo. Mas é que eu estou analisando um filme, o Corcunda de Notre Dame, para fazer uma apresentação numa disciplina do Prof. História, que é ensino de História e Cinema. E daí eu me empolguei com o filme, um professor, o Josimar, enviou para mim, né? Porque eu estava numa conversa com ele de um projeto escolar que eu tinha feito sobre a história da escrita. Não é da Disney, não é, então, calma aí. Não, é uma longa história, não vou fazer a apresentação para vocês agora, porque vai tomar tudo, né, foge completamente. Mas é porque, assim, aí eu fiz várias pesquisas, nossa, pesquisei pra caraca sobre Victor Hugo, e o grande propósito do Corcunda de Notre Dame foi, na verdade, fazer um discurso, chamar atenção para a igreja, para a arte daquele período, né, especialmente para preservar, para finalizar as obras, para cuidarem da catedral, né. E daí, dentro disso, sempre entra essas ideias do espaço, seja na literatura, na história, espaço que vai fazer também um discurso de poder, né? E eu estou tentando que analisar isso, e daí para desabafar meu desespero de ter que escrever um artigo, não sei se eu vou ser capaz, ele quer de 8 a 12 páginas, eu vou analisar a partir da pegada da literatura, né? A pegada da literatura como fonte fecunda para a história. Aquele velho que estou batendo aquela tecla lá daquele artigo do professor do Antônio Celso, você conhece, Fábio? Sim. O Ravel enviou, uma vez eu compartilhei com o Ravel, mas o Ravel não deu a mínima. Então é isso. Desculpa aí se eu digredir os vossos raciocínios. O Plínio compartilha as coisas assim, ele compartilha 500 coisas por dia num grupo assim extremamente fechado. Por que o Fábio não está nesse grupo, Plínio? Opa, eu não devia estar falando publicamente dele. Ele não quis. Não, eu estou em muito grupo. Aí ele é inteligente. Ele não quis entrar, mas ninguém tem falado mais nada, eu tô sossegado no grupo faz um tempão. Então, a pergunta, então dentro disso, então peraí só, agora eu ia te fazer essa pergunta, eu ia te mandar um e-mail, Fábio, mas eu vou fazer no diante das duas pessoas que estão presentes e, claro, tá gravando. Mas é assim, o Victor Hugo com o Corcunda de Notre Dame, será que teria alguma, você já leu, o Victor Hugo tem alguma pegada no Fantástico? Não, né? Não? Me lembre. Porque Qual é, afinal de contas? Teria que ter alguma coisa de sobrenatural, né? Ou de alguma dúvida sobre alguma coisa que possa ser sobrenatural ou não, né? Que eu me lembro, não tem nada disso. Então, daí quando o Ravel, quando o Ravel falou do anime, né? Da produção da Disney, completamente distorcida. Nossa, eu assisti eu assisti 2 vezes em casa, depois passei para a criançada na escola, foi incrível, super gostaram, só que assim, se eles fossem ver a realidade, ainda mais 7º ano, seria completamente diferente para tentar aprender em sala de aula. Por quê? Porque o filme é muito, sabe, não tem emoção no final, mas não conseguiria aprender a emoção deles. Acho que foi a animação que eles vibraram mais no final, inclusive. Mas muito. Eu não vi diferente. Eu não sei, não lembro se eu vi a animação, acho que não vi o filme também, mas eu li o livro,
E assim, e uma coisa que, enfim, não tem a ver com o Fantástico, mas assim, é um tema afim, né? A verdade é que o Quasimodo, ele é mesmo que um pré-super-herói, assim. E assim, Sim, hã? sim. Altas estripulias ali, né? Chega a ser inverossímil, né? E a É, coisa do corpo grotesco, né? é, Então, assim, é bem avizinhado, né? Mas não chega de fato a ser ele é deformado, né? Ele é deformado. deformado, mas ele tem um espírito Mas, nobre e uhum. heróico, né? E uma força física e uma desenvoltura, uma agilidade e Aham, tal. também, E nisso, nesses dois elementos. E no terceiro também, né? Se a gente pensa em alguns heróis, assim, da Marvel, tipo o Coisa lá, né? É, ele, como que fala? Enfim, ele conjuga essas virtudes e essas características, assim, como um personagem de exceção extrema, né? Assim, ele está quase que fora, assim, do âmbito aí de uma verossimilhança aham, cotidiana, né? sim. A animação Ele tem parece um super-herói. Hã? a produção hollywoodiana tem aquela loucura, né? Aquelas estátuas que principalmente foram criadas no período medieval, que são estátuas tanto de deusas, deuses, heróis e também seres meio que sobrenaturais, né? Dependendo do artista. No caso, na animação, o Quasimodo conversa com essas estátuas que se Aham. mexem, que é uma porquinha, nem lembro, você tá entendendo? Sim, eu sei, aquelas estátuas das igrejas, né? Que são meio monstros, né? Não é isso, Plínio? Sim, exatamente isso. Aham. Eu tava bebendo um gole de cerveja aqui, uma cerveja só apenas. Vai fazer igual o William Bonner, não corte essa ideia, não. Você viu? As igrejas góticas. Então, tem O William justamente Bonner. um. Não, olha só o Merchan. Não corta essa ideia, não. Manda pro Google isso. Já tá vendo, o Google já tá pegando tudo. O William Bonner foi abrir uma latinha de água. Ah, do quadro. O William Bonner foi abrir aquela latinha de água lá, deu até Merchan lá pro UOL, vocês viram? Por que a gente. Pra que beber água de água mineral na lata? O que foi, Plínio? Vocês não acompanharam a apuração pela TV Globo? Não, A eu TV vi olhando Globo? pela internet, Vocês são mais no evoluídos site que do eu. TSE. A William Bonner comemorando. Sem parcialidade. Bom, deixa pra lá. Ravel, é o seguinte, eu devo aparecer na tua casa ano que vem, tá? Se tudo der certo. Então, Mas vamos. se tudo der certo, eu vou ter mudado daqui. Então pode chegar. Hein? Ô, Fábio, Fala. ainda o assunto paralelo, só para fechar os assuntos paralelos, o conto que eu ia sugerir do Elis, assim, parece que, porque eu tenho uma lembrança vaga dele, mas parece que o elemento sobrenatural é factual, assim, quer dizer, de fato, é o caso inexplicável da orelha de Lolô. Eu achei uma dissertação aqui sobre ele. Você tem como compartilhar esse conto com a gente? Posso mandar o link do PDF? Sim, mas o PDF é do artigo ou é do conto? Da dissertação, mas tem o conto completo nele. Ah, legal, legal. Então, sobre isso eu queria dizer o seguinte, que as próximas 2 terças-feiras, né, vai ter o outro projeto meu, que é o Infante, né? Quer dizer, quer ver, ó. Hoje é dia 1º, né? Daí tem o dia 8, depois dia 15 de novembro é feriado. E dia 22 também é o projeto de ensino infante, né? Então, o próximo encontro do NAFTA seria no dia 29, certo? Daí a gente pode falar sobre esse conto do Ravel aí. Esse que o Ravel tá sugerindo. O que vocês acham? Uhum. Ravel. Oi? O do Elis? Mas daí você participa, Sim. né?
Sim, claro. Eu estava relendo aqui. Legal. É, Então, eu vou compartilhar essa dissertação. tá na página 141. Tem o Ponto. ponto na Ele é bem curto. 141. E é uma dissertação sobre o Fantástico acho que em outros autores goianos aqui. O caso inexplicável da orelha de Lolô. Isso. Ah, legal. E Uma dissertação mesmo? a dissertação está falando do Veiga também, do José J. Veiga? E o Antônio Tavares, que esse eu não conheço, mas ele é bastante lido também, né? O Elis é muito bom, viu? Tem uma carta assim elogiosa do Guimarães Rosa a ele, assim, falando que quando ele escrevesse o grande romance dele seria o melhor romance brasileiro e tal. Não se cumpriu, né? Porque o Tronco, que é o romance dele, assim, o romance dele não tem, assim, essa... não sei, não teve, pelo menos, esse impacto e não tem assim, uma riqueza, né, nem, assim, infinitesimamente, assim, comparável com a do Grande Sertão Veredas, por exemplo, mas é um romance muito forte. Aham. Ele é pesadérrimo, assim. E os contos dele são muito bons. Ele tem uma fluidez, assim, também na apropriação, uma desenvoltura, assim, na apropriação do vocabulário popular, né, que lembra um pouco Rosa, sabe? Certo. Com menos Eu li burilamento. A Enxada. Você chegou a ler? O conto é muito bom. O filme, eu vi, sim. O filme tem aquele cara o Senhor Brasil, lá, com o nome dele, do Bem Brasil, chama, o Boldrin, isso, Rolando Boldrin. Esse mesmo, né? Não, é o Tronco que tem Rolando Boldrin, o Boldrin, é o filme, baseado no romance. Sem Chado, eu não vi. Então, eu acho que eu vou encerrar, tá bom? Por causa do horário. Beleza. E daí eu compartilho lá. Beleza, professor, então. Obrigado. Desculpa aí as minhas palhaçadas de sempre. Beleza, Ravel? Beleza, Fábio. Obrigado por acatar a sugestão. Não, para mim é bom, porque eu tava com uma outra ideia, mas deixa para outra. Não, mas pode ser também. Não, vamos queria... fazer essa sua, porque tendo a sua participação dá uma variada, né? Uma enriquecida. Tá. Aí eu me comprometo a participar, né? Claro, tá bom. Legal. Mas, enfim, eu quero participar mais. Eu ia dizer isso. Quando a gente vê os doutores falando aí, realmente, né, começou a falar de metalinguagem, e eu falei, nossa, vou ter que saber o que era metalinguagem de novo. Nem decorei, nem deu tempo na minha vida. Metalinguagem é uma palavra que se presta. Não, ainda está gravando, né? Deixa tá gravando. Tá bom. Eu posso cortar depois, mas vai dar trabalho. Porque dá trabalho para ele, você não está entendendo. Ele conta todas essas coisas. Ano que vem eu vou incomodar então, vocês. Até o dia 29, tá bom? Tá legal. A Daisy vai dar ou não? Não sei. Até mais, Plínio. Até mais. Tchau, Plínio. Tchau, Fábio. Tchau, é a Anne, né? Tchau, Anne. É a Anne. Até mais.